Eu tava tranquilo em um dia quando me deu vontade de jogar um Castlevania Metroidvania. Aí me veio na minha cabeça jogar um de Game Boy Advance, né? Mas eu preferi jogar um que eu nunca tinha zerado antes. Então eu comecei o Castlevania Dawn of Sorrow. E vamos ver o que eu achei dessa peça. Um ano depois dos acontecimentos do War of Sorrow, o Soma tá vivendo a vida dele suave com a mina. Ainda sendo observado pelo Arikado, mas a paz dele é incomodado por essa vadia chamada Célia, que quer reviver o Drácula com esses dois manos aleatórios, o Salsicha e o Knuckles humano. Ela revive os poderes do Soma e agora que nós tá envolvido nessa porra, nós estamos indo pro castelo que o Arikado disse pra nós não ir. Aí a gente encontra quem lá? O Julius e a Yoko. O Julius fica puto, por causa que o Soma ele é basicamente a porra do Drácula, ele é a reencarnação do Drácula. E ele fala, porra, mano, o que esse moleque tá fazendo aqui de novo? Vai acontecer alguma merda. Vai acontecer alguma merda. Aí ele vai embora. Aí a gente também encontra com a Yoko. E a Yoko, ela ajuda a gente a fazer os selos que servem pra banir os bosses de volta pro inferno. E aí é um dos piores sistemas dessa porra desse jogo. Eu vou comentar sobre ele mais pra frente. Mas a gente também encontra com o Hammer, que o cara virou a porra de um tarado do caralho na Yoko. Mas seguindo o jogo, a gente encontra com o primeiro humano, que quer virar o Drácula lá, o Dimitri. A gente senta porrada nele e, o poder dele é copiar o poder dos outros. Então, basicamente, a boss fight dele, ele é copiando os seus poderes. Mas se você não ataca ele nenhuma vez com o Soul Souls, ele não copia nada e continua só com o poder basta dele. A gente derrota ele e a gente acredita que ele tá morto. E é isso aí, a gente continua seguindo o nosso jogo. E a gente encontra com o Dario. O Dario, ele é o outro humano, que quer reviver o poder do Drácula também. Ele quer virar o Lorde Sombrio. E aí a gente encontra com ele e ele diz que ele sentou a porrada no Julius. E o Julius tá muito triste, porque ele não consegue fazer o selo. E então ele tá se fudendo no castelo, basicamente. Mas a gente vai lá e a gente senta a porrada também no Dario, que tem o poder, o grande poder, de invocar fogo. Invocar fogo! Bem, a gente senta a porrada nele, e aí depois aparece a Célia, aquela vadia do caralho, e vai lá e ajuda o cara e ele vai embora. Bem, a gente segue o jogo, depois de uma porrada de boss morto, 80% do castelo explorado. A gente vai lá e encontra de novo o Dario, só que dessa vez ele tá na sala do Drácula. A gente encontra ele. Se você não fez a boss fight, não fez a outra boss fight de lutar contra o cara que tem a soul de entrar no espelho, você fez um dos piores finais do jogo. Um dos piores não, o pior final do jogo, por causa que simplesmente a gente derrota o Dario e a gente vai embora, porque o castelo desmoronou, e é isso aí, a gente vai embora. E é isso. Mas se você pegou a soul de entrar no espelho, você vai na boss fight dele, entra no espelho e se fode lá com a porra daquele demônio de fogo gigante pra caralho, que aquilo lá sim é um poder de fogo realmente insano. Mas a gente vai lá, derrota o demonião do Dario, e o Dario tá sem poder, ele vai embora. Aí aparece a Célia, tá muito puto com nós, por causa que nós acabamos com o último pretendente pra poder virar o Drácula. E aí a gente encontra com ela lá no meio do castelo, no jardim. E aí dependendo, se você entrar com um pingente nessa sala, o que acontece? A Célia, ela vai estar lá com um doppelganger da mina. E se você tiver com esse pingente, vai aparecer o Arikado e vai falar, não, isso aí é um clone, pô, não acredita nela. Mas se você não tiver com pingente, não vai aparecer nada. E aí a Célia vai matar esse clone da mina. O Soma, que não sabia que era um clone da mina, ele só simplesmente vai lá e fica muito puto e vira o Lorde Sombrio. E aí libera o Julius Mode pra gente jogar. E aí o Julius Mode é basicamente a gente de Julius, Yoko e Alucard. Agora não é mais o Arikado, é o Alucard. A gente tá indo atrás do Soma no estilo mais Castlevania 3 pra poder sentar a porrada nele. E é isso aí, um dos finais do jogo que eu considero muito melhor do que o final canon. E agora falando dele, do final canon. Se a gente entra com um pingente, aparece o Alucard, como eu já disse, e diz que aquilo lá é um clone e não é a mina de verdade.
E então, não dá certo. Mas os poderes demoníacos do Soma começaram a sair de qualquer forma, por causa que ele ficou muito puto. E aí aparece o Dimitri, que a gente pensou que tava morto. E ele simplesmente rouba os poderes do Soma. Os poderes demoníacos do Soma. E então ele vira... O corpo dele não aguenta. Tipo, a gente continua explorando até a gente chegar numa espécie de void do caos, onde a gente encontra de novo o Dimitri lá. E como o corpo dele não aguenta tamanho poder do Drácula, ele vira uma abominação gigante, que é um dos bosses com a pior hitbox possível que eu já vi na minha vida. E a gente enfrenta ele, mata ele e temos um final bem razoável, no qual o Soma ele mata o Dimitri. E é isso aí, ele mata o Dimitri e volta pros amigos dele e tem um final feliz. É um final feliz bem bosta, tá ligado? Só acabou. Tem continuação? Não tem. Acabou, simplesmente. A gameplay dele não é muito diferente dos outros Metroidvania. Ele é basicamente um Art of Sorrow com umas pequenas mudanças. Tipo, tem um botão de ataque forte, que gasta mana. Tem um botão para trocar de equipamento para um equipamento secundário. E ele continua com o mesmo sistema de Souls, nada muito diferente. Os puzzles são quase inexistentes nesse jogo. O único que eu me lembro agora é o puzzle do corredor, que não é muito difícil, ele é bem foda-se, se você pega o jeito ali acabou. E também tem os modos extras, que tem o Julius Mode, que é um dos finais alternativos do jogo, que eu comentei lá no bagulho de história, né? E a Boss Rush, que a gente tem desde o Round of Blood, não tem por algum motivo no Symphony, mas em basicamente todos os Castlevania pós-Symphony tem uma Boss Rush, e o desse não é muito diferente. Só é a Boss Rush mesmo, padrão. Os selos desse jogo é simplesmente a pior coisa que foi adicionada pra essa franquia. Pra franquia não, só pra esse jogo, porque foi descontinuado. Simplesmente é início do Nintendo DS, eles precisavam de alguma coisa pra poder usar o touch e usaram pra isso. E então, cara, simplesmente tu vai lá, tá lá matando o seu boss lá tranquilo, você mata o boss. Aí vem um selo, você erra o selo. O boss revive com um pouquinho mais de vida e aí você tem que tentar descobrir qual que é o selo. Tipo, ele aparece quando você entra na boss fight, mas se você esquece, simplesmente você se fudeu. Ou você tenta adivinhar, ou então você vai pesquisar na internet, porque você vai acabar passando mais tempo tentando adivinhar o selo do que matando o boss. Ainda mais tem aqueles boss lá que são muito difíceis, e aí você vai lá, consegue passar ele finalmente, mas você erra o selo e acaba morrendo e tendo que fazer o boss de novo. E simplesmente, cara, isso é uma das coisas que não me deixou desmotivado pra zerar o jogo. Por causa que eu simplesmente foda-se, eu fiz o save state em cima dos selos. E foda-se, aí eu errava, eu já voltava direto no selo. Eu quero que se foda, esse sistema é uma merda. Simplesmente, ainda bem que foi descontinuado, porque, cara, é uma bosta, completamente horrível. Gráficos eu consigo dizer com certeza que esse é um dos Castlevania mais bonitos que eu já joguei. Mesmo tendo muitos sprites copiados do Symphony e do Round of Blood, mesmo assim, pô, os cenários desse jogo são incríveis. Os sprites originais desse jogo também são muito bons. Simplesmente esse jogo eles acertaram muito no design, nos gráficos. Tipo, é uma pixel art muito bem feita. E também tem alguns cenários 3D no fundo dos cenários. Como também é a mesma coisa no Symphony. Mas mesmo sendo um jogo de portátil, simplesmente muito bom, muito bem feito os gráficos desse jogo. Simplesmente, cara. A música desse jogo com certeza é um dos melhores pontos nele. Porque simplesmente a música original desse jogo é muito boa. Simplesmente capricharam demais. E também tem as músicas originais de Castlevania, Beginning, Vampire Killer, Bloody Tears, também estão nesse jogo, no Julius Mode, e simplesmente, ó, perfeito, dá uma olhada nas músicas aí.
Agora, pra minha conclusão final, eu digo que eu realmente me diverti muito jogando o Dawn of Sorrow. Eu digo que tranquilamente é um jogo que eu jogaria de novo. E, cara, simplesmente, pô, foi além das minhas expectativas, porque eu não gostava muito do jogo. Aí eu peguei pra jogar de verdade, gostei e é isso, né? Um jogo muito bom, muito bem feito, soundtrack boa, realmente me entreteu. E eu digo que a minha nota pra ele seria um 8 de 10. Assim, fácil, fácil mesmo, um 8 de 10. E é isso, agora eu vou dormir e falou!